Durante esse mês, eu venho pedindo a Deus sobre esse tema que nós estamos trabalhando, intimidade com Deus. E Deus tem falado muito em meu coração, tem falado muito através das orações, através da busca que eu tenho tido com Ele. E cada dia eu vejo que não é impossível nós termos essa intimidade com Deus. Não é impossível nós termos uma vida melhor diante de Deus. E só testificando, essa semana do relógio de oração, eu estava buscando em Deus pela manhã, durante a tarde, as madrugadas que eu estive orando. E Deus falava muito no meu coração que nós temos que olhar para cima. Para ter essa intimidade, nós temos que olhar para cima e não olhar para baixo. Porque quando a gente olha para baixo, é sinal de derrota. A gente só vê calamidade, a gente só vê problema. Mas quando nós olhamos para cima, nós enxergamos a vitória vinda de Deus. E na sexta-feira, na vigília, foi uma bênção. Quem veio sabe o que eu estou falando. E ali o nosso irmão César falou sobre Marta e Maria. Que a Maria escolheu a melhor parte. Então nós que estamos aqui nessa manhã, nós que somos um povo escolhido de Deus, nós temos que escolher essa melhor parte também. Não tem como nós termos essa intimidade com Deus se a gente não renunciar a alguma coisa, se a gente não passar por alguns requisitos que Deus exige de mim e de você. E essa semana foi uma semana que eu pude ver milagres acontecendo, foi uma semana que eu pude ver obras de Deus sendo feitas nessa terra. Basta a gente fazer, basta a gente caminhar e olhar para Jesus, que a gente não fica olhando para os problemas, porque o problema, ele vem para nos parar. O problema vem para tentar nos desanimar, mas Deus é maior na sua vida e na minha vida. Então nessa manhã, eu quero estar falando com a igreja sobre intimidade com Deus. E eu queria que a igreja abrisse em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 3. Diz assim a palavra: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago nos corações, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes, e sedes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Pai, nessa manhã, mais uma vez, ó Pai, nós queremos colocar diante do Senhor essa palavra, meu Deus, que falou muito em meu coração. Também, Senhor amado, te peço nessa manhã que o Espírito Santo venha sobre a minha vida, que eu não venha falar nada de mim mesmo, ó Pai, mas que eu possa falar aquilo que o Senhor quer que eu fale para a tua igreja. Também te peço, Senhor amado, que o Senhor abra o entendimento de cada um aqui nessa manhã, abra os corações, que essa palavra possa vir produzir frutos em nossas vidas, ó Pai. Fala conosco nessa manhã, meu Deus, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Este texto que nós lemos aqui, a ênfase dessa epístola está no gozo que o crente em Cristo encontra em todas as circunstâncias da vida. E esse texto ele foi escrito entre 53 e 58 depois de Cristo. Paulo escreveu esse texto quando ele estava preso lá em Roma. E ele escreveu aos Filipenses, mas ele estava no presídio. E essa Filipos era a primeira igreja da Europa. Então foi a igreja que recebeu essa carta, direcionada aos filipenses. E ela traz muitas coisas importantes para nós, nos dias de hoje, na igreja de hoje em que vivemos. E nesse texto, além de Paulo orar muito pelos crentes, observamos o que Paulo suplicou para os filipenses. Primeiro, pediu o amor transbordante.
conhecimento e discernimento. Se você observar outra coisa, ele pediu uma vida sincera e sem escândalo, uma vida frutífera. E falou também do doador, que foi e é Jesus Cristo. Ele que entregou sua vida por mim e por você. Aquele sangue derramado naquela cruz foi por mim e por você. E nos ensina no que devemos crescer. Quando ele fala no conhecimento, nós podemos ver lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 10, que diz: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então nós temos que conhecer esse Deus. Não tem como eu e você falarmos desse Deus nessa terra se nós não tivermos conhecimento. Não tem como nós darmos frutos nessa terra se a gente não tiver o conhecimento de Deus em nossas vidas. E para que a gente cresça no agrado de Deus, nós temos que renunciar. Para que a gente cresça no agrado de Deus, nós temos que andar segundo os seus mandamentos. Então a primeira coisa que ele nos ensina é que nós devemos crescer no conhecimento de Deus. Porque quem cresce no conhecimento de Deus, quem tem essa experiência com Deus, ama verdadeiramente. Quem tem esse conhecimento de Deus na sua vida, faz aquilo para Deus, e não pensando em receber recompensas do homem, mas pensando em receber recompensa que vem de Deus nas nossas vidas. Outra coisa que ele nos ensina, e que devemos crescer no amor. Filipenses 1:9, esse texto que nós lemos, fala sobre isso. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Eu tenho falado muito sobre isso, igreja, que nós temos que amar verdadeiramente. Nós temos que amar principalmente aqueles que nos perseguem. Nós temos que amar aqueles que são calo na nossa caminhada. E às vezes a gente separa, às vezes a gente tem uma classe que a gente ama mais e esquece daquela outra classe. Nós temos que amar a todos, nós temos que conhecer esse amor e fazer com que esse amor cresça em nossas vidas. Falo muito sobre isso, que às vezes quando você chama alguém para fazer uma visita num determinado bairro, ele fala para você: ali eu não vou porque ali é perigoso, ali eu não vou porque não tem jeito para aquela família. E quando eu falo isso com propriedade. Se teve jeito para mim, tem jeito para o outro. Porque só Deus sabe que eu era antes de conhecer Jesus. Só Deus sabe que eu fazia antes de conhecer esse Deus. Então que nós possamos crescer no amor. Mas não é nesse amor da boca para fora não. Que você fala que ama, e quando o seu irmão vira as costas, você faz até careta para o seu irmão. Isso não é amor de Deus, isso é amor fingido. E nós temos que ter o amor verdadeiro. E a palavra de Deus pede para nós crescermos em amor. Porque o amor, a palavra diz que ele cobre multidões de pecados. Tem muitos crentes dentro da igreja, eu estou falando para crente, que estão em pecados, estão levando uma vida de qualquer maneira e acham que Deus está agradando. Mas eu tenho uma notícia para você de Deus. Vai chegar aquele grande dia que você vai ter que prestar conta diante de Deus de tudo aquilo que você está fazendo. Então cuidado com aquilo que você fala com o seu irmão. Cuidado com aquilo que você fala com o seu vizinho. Cuidado com aquilo que você fala com o seu filho. Marido com esposa, esposa com marido. Ame verdadeiramente. Pede a Deus para te dar esse amor ágape, aquele amor verdadeiro que vem de Deus. Porque o amor é bênção para nossas vidas. Quando a gente ama, a gente faz com prazer. Quando a gente ama, a gente vai com alegria. Quando a gente ama, a gente faz porque sabemos que estamos fazendo para Deus. Mas se a gente fizer da nossa vontade, vai ser um amor limitado. Vai ser um amor que tem fim. Mas o amor de Deus, ele não tem fim. Então uma das coisas que nós devemos crescer é no amor. Peça a Deus que coloque amor no seu coração. Peça a Deus que coloque mesmo esse amor verdadeiro na sua vida. O amor em dirigir uma célula. Faça um discipulado com amor. Não faça aquele discipulado achando que você está sendo obrigado pelo seu líder, pelo seu pastor. Mas faça aquilo com alegria. Porque eu te falo nessa manhã,
Se você está fazendo isso por obrigação, eu te peço em nome de Jesus, para hoje mesmo, porque Deus não está se agradando. Então faça com amor, faça com dedicação, com zelo, pois Deus quer que nós cresçamos em amor. Um amor aperfeiçoado nele, um amor aperfeiçoado na sua palavra. É isso que Deus nos ensina nessa manhã. Outra coisa que nós devemos crescer, na humildade. 1 Coríntios 15, 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Quantos de nós hoje estamos perseguindo a igreja de Deus nessa terra? Como assim, pastor? Quando você abre a sua boca para falar mal da denominação tal. Quando você abre a sua boca para falar do líder tal. Você não está sendo humilde. Você não está de acordo com a palavra de Deus. Humilhação diante de Deus é você se prostrar diante dele. E quando você fizer aquela oração pedindo perdão, que essa oração chegue ao coração do Senhor e ele te dê o perdão verdadeiro. Mas se a gente observar nossas vidas, todas as vezes que a gente ora, a gente está pedindo perdão pelo mesmo motivo. Por quê? Porque não houve um arrependimento sincero. Aí a gente visita, a gente faz a obra do Senhor, mas todas as vezes que nós ajoelhamos diante de Deus, para nos humilharmos diante dEle, a primeira coisa que nós fazemos é pedir perdão pelo mesmo pecado que nós estamos cometendo. Então vamos nos humilhar diante de Deus, vamos pedir para tirar todo esse pecado do nosso coração, que a gente possa renovar nossas orações diante de Deus. Claro, eu não estou dizendo aqui que Deus não é misericordioso, Deus é misericordioso, Ele perdoa os nossos pecados, mas eu estou te dizendo nessa manhã que nós não podemos permanecer naquela mesma linhagem de pecado. Todos os dias você arrepende, no outro dia você está fazendo a mesma coisa. Então nós temos que vigiar, nós temos que nos humilhar diante de Deus. E nos humilhar diante de Deus é rasgar o nosso coração, pedir a Deus para entrar e fazer morada, pedir a Ele para tirar tudo aquilo que está nos impedindo de receber esse amor, de receber esse conhecimento. Isso é humilhação diante de Deus. Então, igreja do Senhor, que nessa manhã nós possamos aprender a nos humilhar diante de Deus, que nós possamos nos aprender a ser menor. Nunca queira aparecer diante das outras pessoas. Nunca queira pisar nas outras pessoas. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que Deus tem reservado para mim e para você. Então que a gente seja o menor. Que a gente seja servo. O próprio Jesus nos ensinou que nós temos que ser servo. Paulo nos ensina que temos que ser servo. Qual de nós aqui, se estivéssemos numa prisão, estaríamos orando pelo povo de Deus? Com certeza a gente estaria murmurando. Com certeza a gente estaria reclamando: Senhor, estou fazendo a sua obra e o Senhor me coloca nessa cadeia. Mas Paulo entendeu que ele tinha que passar por aquela humilhação, porque ele perseguiu a igreja de Deus nessa terra. E muitas das vezes nós somos perseguidores do povo de Deus nessa terra. Muitas vezes nós oramos para o povo perseguido, mas nós não oramos para os perseguidores. Então que a gente aprenda também a orar pelos perseguidores, que a gente aprenda a orar pelos caluniadores, que a gente aprenda a orar por aqueles que estão perseguindo o povo de Deus, para que Deus mude o meu, o seu coração, que a gente tenha o entendimento que o povo de Deus que está nessa terra é povo de Deus, não é propriedade minha, não é propriedade sua, é ovelha do Senhor. Nós temos apenas que cuidar dessas ovelhas. Por isso que eu falei que nós temos que prestar conta diante disso. Não importa se você cuida de 1, se você cuida de 20. Lá no final você vai ter que prestar conta daquilo que Deus colocou em tuas mãos. Então nós temos que refletir sobre isso. Outra coisa que nos ensina nesse texto, ensina que nós devemos crescer em todas as coisas. Efésios 4,15 diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então aqui essa palavra está dizendo que nós temos que crescer em todas as coisas. Todas as áreas de nossas vidas nós temos que crescer. Se você gosta de visitar, pede a Deus que te dê mais
vontade de você visitar. Se você ama, peça mais amor. Se você perdoa, peça a Deus para colocar mais perdão no seu coração. Se você se humilha, peça a Deus para te colocar mais desejo de se humilhar diante dele a cada dia. Se você é perseguidor, peça a Deus para tirar isso da sua mente. Se você fala muito das pessoas, pede a Deus para tirar isso do seu coração. Fale mais de Deus, não fale das pessoas. Fale de você mesmo, o seu vizinho, o seu colega de escola, o seu colega de trabalho está ali de ouvido ali, esperando uma fala sua. Você é servo, você é separado, você é escolhido por Deus. E por que muitas vezes nós não falamos? E aí a gente lê o texto lá que Pedro negou Jesus 3 vezes. Aí você fala assim, Pedro negou Jesus? Mas nós estamos negando também. Se você não fala dentro de um ônibus, se você não fala no seu trabalho, se você não fala na sua faculdade, não fala dentro da sua família que não conhece a palavra, você está negligenciando também. Então peça a Deus que faça você crescer em todas as áreas. Agora tem uma outra coisa, mas não devemos crescer no pecado. Esdras 9:6 diz assim, e disse, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicam sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até aos céus. Então, uma coisa que nós não podemos crescer é no pecado. Nós temos que pedir perdão todos os dias. Nós temos que estar diante de Deus todos os dias, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Hoje é um domingo de ceia, que a gente possa pensar não só hoje, mas todos os dias. Porque todos os dias nós temos que ter essa comunhão com Deus. Todos os dias nós temos que ter essa intimidade com Deus. Ano de buscar intimidade com Deus. Isso é um tema só para alertar a igreja. Mas é todos os dias, em todo momento, que nós temos que buscar essa intimidade com Deus, para que a gente cresça no reino do Senhor. Esses são alguns requisitos para termos intimidade com Deus. E o que é intimidade com Deus? O que você entende por isso? É interessante observar a definição da palavra intimidade. Segundo o dicionário Aurélio, vida íntima, vida particular, que estuda, que está muito dentro, que atua no interior, muito cordial, afetuoso, estreitamente ligado por afeição e confiança. Ressalta-se aqui a definição que diz, o íntimo atua no interior. Então, quando fala de intimidade, fala de interior. É relacionamento mais próximo que você tem com Deus. Quanto mais profundo, mais íntimo, mais pessoal o seu relacionamento é com Deus, mais o diabo tem medo de você. Isso é algo tremendo. Não vá fazer uma visita de qualquer maneira. Eu falo muito sobre isso também. Jejue, faça uma oração, tire um tempo de intimidade com o Senhor, porque senão nós seremos envergonhados. Mas aqui a palavra está dizendo que quando a gente tem intimidade com o Senhor, quando a gente tem esse relacionamento profundo, quando a gente busca Ele verdadeiramente, o diabo tem que ter medo de nós, pelo poder da palavra do Senhor. Não é pelo poder da palavra do pastor, pelo grande líder. É o nome de Jesus que tem todo o poder. Então que a gente aprenda isso nessa manhã. A intimidade do Senhor é para que os temem, aos quais Ele fará conhecer a sua aliança. Está lá em Salmos 25:14. A intimidade é o elemento espiritual que todo cristão deve buscar. Porém, infelizmente, o corpo de Cristo não tem dado devido valor. Muitas pessoas não têm dado valor à busca da intimidade. Muitas pessoas têm vindo às igrejas para assistir um culto, para estar mais um dia na casa do Senhor e não dar importância a essa intimidade. Ser íntimo de alguém é requerer tempo e esforço para conhecer e ser conhecido por esse alguém como você realmente é. Não tem como você conhecer uma pessoa agora e ter intimidade com ela. Você vai ter que começar a dialogar com ela, você vai ter que ter aquele tempo de qualidade com ela para que você conheça realmente essa pessoa e ela também possa te conhecer. Isso acontece no namoro,
isso acontece nos relacionamentos, dentro da igreja, na escola, no trabalho, onde você estiver. Intimidade é isso, e nós temos que buscar essa intimidade com o Pai também. Assim como no casamento, se o relacionamento não for cultivado, não for trabalhado, o amor esfria, ele empobrece, você não conhece mais o outro, e assim passa a se sentir sem identidade. E aí você começa a perguntar para você mesmo: o que eu fiz? Por que o Senhor não está feliz comigo? Isso também acontece com a nossa vida de intimidade com Deus. Talvez a gente ajoelhe ali, pede a Deus algo, não está acontecendo, aí você faz essa pergunta para Deus: o que eu fiz? Aí Deus está olhando para mim e para você e fala assim: você sabe. E muitas das vezes, irmãos, nós não queremos colocar para fora aquilo que Deus quer ouvir. Muitas das vezes nós não confessamos, pois a palavra de Deus diz que nós temos que confessar uns aos outros para que a gente ore, para que a gente caminhe juntos. E muitas das vezes você fala assim: eu faço o discipulado de qualquer maneira, eu não abro meu coração para aquela pessoa. Mas foi Deus que escolheu aquele discipulador para você. Se ele fizer algo de errado, é ele que vai ter que tratar com Deus depois. É ele que vai ter que prestar conta diante de Deus daquilo que ele está fazendo com o seu discípulo. E também você pergunta: por que o Senhor não está feliz comigo? Por que o irmão fulano recebeu a vitória e eu não recebi? Por quê? Nós não estamos tendo essa intimidade com Deus. Nós não estamos cultivando, nós não estamos trabalhando essa intimidade. O que é cultivar essa intimidade e trabalhar essa intimidade? É na busca, é na humilhação, é no amor, como eu falei bem lá atrás. Então nós temos que buscar isso a cada dia. Intimidade com Deus é um tesouro escondido a ser explorado. Eu te desafio nessa manhã, se você ainda não tem essa intimidade com o Senhor, eu te peço em nome de Jesus, comece a fazer isso a partir de hoje. E você vai ver uma grande mudança na sua vida. Porque não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que diz: quando a gente tem intimidade com o Pai, nós aprendemos com Ele, nós andamos como Ele. Intimidade não é orar mecanicamente, é gastar tempo de diálogo com Deus, tempo de qualidade. Se você ler Salmo 139, fala muito sobre isso, o tempo de qualidade com Deus. Porque qual que é o nosso tipo de oração? A oração mecânica é aquilo: perdoa os meus pecados, eu quero te pedir isso, amém. Não é isso. Tem que aprender a orar, tem que aprender a se humilhar, pedir perdão e colocar diante do Senhor as possibilidades que você pode receber. E muitas vezes nós queremos determinar para Deus: você tem que fazer isso para mim, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Deus não é um boneco qualquer, não. Deus não é seu fantoche, não. Ele faz na hora dele e no tempo dele. Então nós temos que aprender isso também. A intimidade, na intimidade, Deus é participante e livre para agir em qualquer área ou circunstância da nossa vida. Ele faz o que quer, quando Ele quer e no tempo determinado por Ele. Então você vai buscar, mas você só vai receber no tempo de Deus. Você só vai receber quando Deus perceber que eu e você estamos preparados para receber essa intimidade. E a partir desse momento, quando nós recebemos essa intimidade, nós seremos abençoados, nós seremos abençoadores. As pessoas vão ter prazer de chegar para mim e para você: eu quero ouvir algo da parte de Deus. E muitas das vezes nós não temos nada para falar, porque nós não estamos tendo essa intimidade com o Pai. Então busque. Peça a Deus que te dê essa intimidade. Peça a Deus que coloque no seu coração esse amor verdadeiro, para que nós possamos verdadeiramente ter essa intimidade com Deus. Alguns elementos importantes que descrevem a intimidade. Eu quero falar de algum deles. Primeiro, sacrifício. Sacrifício de tempo, seja ele apropriado ou não, vivendo como imitadores de Cristo. Efésios 5, 1 e 2. A palavra diz: seja, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Essa palavra aqui é interessante, que quando a gente fala em sacrifício, a gente fala muito em imagem e semelhança de Deus.
Muitas vezes nós somos imagem de Deus, mas semelhança de Deus está longe de nós. Se a gente não tiver esse amor, se a gente não tiver essa humildade, se a gente não tiver esse conhecimento, então nós temos que ser imagem e semelhança, e não só imagem. E quando fala aqui de imitadores de Deus, ele está citando imagem e semelhança de Deus. Então que nós possamos a fazer isso no tempo certo, seja ele apropriado ou não. Mas nós temos que fazer isso em nome de Jesus. Outro elemento importante que descreve a intimidade, privilégio de poucos. A palavra de Deus diz, Salmos 25:14, para os que o temem. Jeremias 33:3, para os dispostos. Provérbios 3:32, para os sinceros e retos. Então, intimidade é privilégio de poucos. Tem que enquadrar nisso aqui, ó. Os que o temem, para os dispostos e para os sinceros e retos. Outra coisa importante que descreve a intimidade, desafio. Quem está disposto? Eu te pergunto nessa manhã, quem está disposto a temer a Deus? Quem está disposto a ser sincero e reto em todas as coisas? Quem está disposto a amar verdadeiramente? Quem está disposto a se humilhar? Quem está disposto a conhecer verdadeiramente esse Deus? Jeremias 29:13-14 diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Essa palavra aqui fala que é um desafio muito grande. Se a gente buscar o Senhor, a gente vai receber. Mas será que nós estamos preparados? Será que nós estamos dispostos a temer a Deus, a obedecer todos os mandamentos? Desafio também é para aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Salmos 24:3-5. Diz assim, Salmos 24:3-5. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu lugar santo? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus e da sua salvação. Então, é um grande desafio, que a gente busque mesmo esse Senhor, mas que a gente esteja limpos de mãos e puros de coração, para que a gente possa receber do Senhor essa intimidade. Outro elemento importante que descreve a intimidade, oferta. É o desejo de estar com Deus, ofertando todo o seu ser em busca da presença dEle. Salmos 27:8. Buscar a presença do Senhor é uma escolha, é um ato de oferta. Que às vezes as pessoas acham que quando fala de oferta é só de dinheiro, bens materiais. Não, aqui está falando que nós devemos ofertar ao Senhor de todo o nosso coração. Nós temos que ofertar a nossa vida, nós temos que ofertar a nossa família, o nosso trabalho, para que a gente receba dele essa bênção em nossas vidas. Isso, oferta, é uma escolha, é um ato que a gente faz para Deus. Que a gente aprenda também a ofertar nossas vidas, que a gente aprenda a ofertar o nosso tempo de qualidade para o Senhor. O quinto e último elemento importante para a intimidade, amor e anelo pela presença de Deus. Salmos 27:4 diz assim, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. É amando-o sobre todas as coisas, honrando-o não apenas em coração, mas principalmente em atitudes. Que tipo de atitude você tem tomado no reino de Deus? Quando Deus fala fortemente no seu coração, saia da sua casa agora e vai lá no hospital fazer uma visita. Você fala assim, isso é coisa da minha cabeça, eu não vou fazer isso não. Que anelo é esse que você está tendo pela presença de Deus na sua vida? O Espírito Santo de Deus está te tocando e você está falando que é coisa da sua cabeça.
Talvez Deus coloque no seu coração, principalmente nesse momento de hoje, quando a gente fala em comunhão, Deus coloca no seu coração e fala assim: eu quero que você vá até aquele irmão, que você falou algo dele, e dê um abraço nele e peça perdão para ele. Aí você rapidamente já tira a conclusão: isso é coisa da minha cabeça, aquele irmão realmente não presta. Que tipo de atitude é essa? Que amor é esse? Isso é o Espírito Santo testificando para mim e para você. Então, se Deus falar algo no seu coração, faça, porque isso é de Deus para mim e para você. Nós temos que arrepender, nós temos que procurar viver em amor verdadeiro. Nosso corpo, como templo, tem que estar purificado para habitar o Deus Pai. Quantas pessoas estão fazendo algo que não é do agrado de Deus? Estão dançando, estão se vestindo de qualquer maneira, estão participando de coisas que não é do agrado do Senhor, estão indo a lugares que não é de Deus, e não busca uma direção do Espírito Santo. Senhor, é para mim ir lá? Senhor, é para mim participar disso mesmo? Eu creio, irmão, se você tem intimidade com Deus, se você busca em Deus, quando você vestir uma roupa para sair, se você olhar no espelho, o Espírito Santo vai testificar no seu coração: essa não é a veste para você ir para a minha casa. Essa não é a veste para você ir para um casamento. Porque a gente obedece muito à lei humana. Por acaso você vai lá no fórum conversar com o juiz de qualquer maneira? Se você for de qualquer maneira, ele te põe da porta para fora. E por que dentro da casa de Deus, em lugares que a gente vai, que vai falar de Deus, a gente vai de qualquer maneira? Isso é amor, é anelo pela presença de Deus. Porque quando nós temos essa intimidade com Deus, o próprio Deus testifica no meu e no seu coração aquilo que a gente deve fazer ou não. Então, que a gente busque no Senhor. O templo precisa estar reparado para que flua essa intimidade com Deus. Quando eu falo de templo, é o nosso corpo, é o nosso coração. Nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. Todas as vezes que vier um pensamento na sua mente, repreenda-o em nome de Jesus. Porque primeiro vem na nossa mente. Quando a gente repreende, aquilo cai por terra. Mas se você não repreender, vai cair no seu coração. E quando cai no seu coração, começa a criar aqueles problemas, começa a criar pecados no seu coração, pensamentos ruins, pensamentos de não querer receber algo de Deus. Então repreenda. Vem um pensamento na sua mente, repreenda em nome de Jesus. Tenha intimidade com Deus, procure conversar com Deus, fale com Deus aquilo que você está passando, seja sincero. A palavra de Deus fala aqui que nós temos que ser sinceros e retos. E muitas das vezes, irmãos, nós queremos Deus. Eu gosto muito da pregação do pastor Reinaldo, que ele fala: para cá é a direção de Deus, para cá é a direção contrária. Mas quando a gente está nessa direção de Deus, a gente quer que Deus trabalhe só até aqui. Não, daqui para lá é comigo, Senhor. Não, Deus quer ter intimidade com você, mas você tem que entregar por completo. Você tem que ser templo do Espírito Santo, a habitação do Senhor. Mas para isso, nós temos que anelar pela presença do Senhor em nossas vidas. Portanto, irmãos, meditemos e arrependamos-nos. Não fiquemos acomodados e busquemos a presença de Deus enquanto é tempo. Eu estou dizendo para mim e para você nessa manhã: há tempo para buscar a Deus. Há tempo para você ter essa intimidade com Deus. Não foi à toa que Deus colocou esse tema em nosso coração. Nós temos que buscar essa intimidade. Nós temos que aprender a ser íntimos de Deus. E eu termino essa mensagem com algumas perguntas. Você tem tido intimidade com Deus? Até que ponto você tem buscado essa intimidade? Você realmente conhece a Deus? Ou você conhece um Deus de ouvir falar? Eu estou aqui te apresentando um Deus que você pode ter intimidade com Ele. Assim como eu sento numa cadeira e o irmão Flávio senta na outra conversando, eu e ele, você pode ter essa intimidade com Deus também. Conversar com Ele, pela fé você vai receber algo de Deus. Você tem deixado Deus ser seu amigo íntimo e atuante em todas as áreas de suas vidas? Ou somente naquilo que eu falei, só até aqui, daqui para lá não? Senhor, no meu namoro não, pelo amor de Deus. No meu trabalho não, lá eu resolvo. Você não resolve nada, eu não resolvo nada, se não for a presença de Deus em nossas vidas.
O que você precisa reparar para ter essa intimidade com o Pai? Pense nisso nessa manhã. Então ore, arrependa-se, repare o seu altar e a sua vida diante de Deus, para que a intimidade de Deus flua dentro de você. E há duas chaves para ter essa intimidade com Deus. Duas chaves principais. Primeiro, a verdade. Ser verdadeiro com Deus em todas as áreas. Em tudo, seja verdadeiro. Não camufle. Você pode enganar seu discipulador, você pode enganar seu pai, sua mãe, marido pode enganar a esposa, esposa o marido, enganar o seu pastor, mas a Deus nós não enganamos. Então, seja verdadeiro. Essa é a primeira chave para ter essa intimidade com Deus. A segunda chave é obediência. Como eu li naquele texto, não só em termos de oferta, de promessas, principalmente a palavra de Deus e aos seus mandamentos. Obedeça o seu líder, obedeça o seu discipulador, filho, obedeça seu pai, porque vai ser bênção para você. E nós, como filhos de Deus, nós temos que obedecer o nosso Pai Todo-Poderoso. Então essas duas chaves nós temos que aprender. Coloque isso no seu coração. Duas chaves para a gente ter intimidade com Deus: verdade e obediência. O cristianismo, irmãos, não é uma ida semanal à igreja. O cristianismo não é você vir aqui ofertar e dizimar. O cristianismo é muito além disso. O cristianismo é você ter esse amor, você ter essa intimidade verdadeira com Deus. Você pode ir à igreja buscar a sua bênção, ou ser uma bênção nas mãos de Deus e na vida de pessoas que estão precisando. Então, quando você receber a sua bênção, não seja egoísta. Abençoa o seu irmão, abençoa aquele que está precisando. Então, nós podemos ir à igreja para buscar a nossa bênção e ser bênção na mão de Deus e ser bênção para aquelas pessoas que estão necessitadas. E finalizando, Deus nos oferece um poder para todos nós, mas isso só vem através da nossa intimidade com Ele. Então que nessa manhã nós possamos aprender a buscar essa intimidade com Deus. Que nessa manhã que nós vamos estar aqui tendo o privilégio de cear com o Senhor, é um treinamento que a gente faz aqui para cear com Ele para sempre lá na glória. Que a gente possa aprender, ter essa intimidade não só hoje. Que a gente aprenda com o Senhor a amar verdadeiramente. Que a gente aprenda a se humilhar diante dEle. Que a gente aprenda a conhecer verdadeiramente o Deus que nós estamos servindo. Então que Deus possa estar abençoando ricamente a cada um. E é essa palavra que eu deixo para a igreja nessa manhã. E que o Espírito Santo de Deus possa estar testificando em nossos corações, para que a gente aprenda mais de Deus a cada dia, em nome de Jesus.